Querido Pai, agradecemos por mais uma noite de estudo, onde conhecimentos valiosos e muito importantes para a nossa vida nos serão trazidos, que servirão de muitos aprendizados, de muita orientação para nossas escolhas futuras e que podemos praticar muitos deles em nossas vidas daqui para frente. Que esse tema rico a ser abordado hoje pelo palestrante possa ser explanado de forma muito clara, que todos nós possamos assimilar aquilo que seja realmente importante e assim podemos acrescentar cada vez mais ensinamentos em nossas vidas para que sempre continuemos nosso propósito de evolução enquanto estivermos aqui. Esteja sempre conosco, que assim seja. Mais uma vez, boa noite para todo mundo, para aqueles que já entraram, para aqueles que entraram agora. Vamos iniciar, né? Eu vou parafrasear o Charles, né? Quando ele faz, gente, eu vou precisar muito de vocês nesse tema, né? Que me auxiliem, né? Assim, Charles? Porque é um tema, assim, que ele é muito, muito rico, né? E eu tenho certeza que as perguntas são que enriquecem muito os nossos aprendizados, né? Eu estou aqui só como um facilitador, né, nesse entendimento e aprendo muito com cada pergunta que é feita. Nós estamos nesse curso, né, traçando ali uma viagem, né, em torno de temas abordados nos livros dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Nós já falamos sobre Deus, né, sobre a criação, os elementos gerais do universo. Então, assim, estamos vindo, né, de lá de cima e chegamos até na última palestra, né, que é de volta à vida corporal. E hoje nós vamos falar de como a gente participa no plano espiritual estando encarnado. É um tema, assim, que é muito comum, todos nós passamos por isso. Eu tive uma experiência, eu vou começar contando a minha experiência e o que me trouxe até aqui, vamos assim dizer, né? Foi o prelúdio de tudo, mas todos nós, é inerente a todo ser encarnado, e aí a gente tem que voltar um pouquinho, lembrando que nós não somos simplesmente um corpo, mas nós somos a união de um corpo material e um espírito, né? Que, como Kardec conceitua no Livro dos Espíritos, espírito quando nós estamos desencarnados e como encarnados ele chama de alma. É isso, Anderson? Você que é o nosso estudioso, né? Tá certo? Então tá bom. Então estamos, enquanto vivos, temos nossa alma. Nós não somos apenas matéria transitando no mundo material, mas nós temos a nossa alma habitando este corpo material. E quando nós dormimos, nós nos desprendemos, a nossa alma ela se desprende do corpo material. Deixa eu pegar aqui, já me perdi. O que fala, Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 400, onde ele começa. Deixa eu voltar aqui, na pergunta 400, né? Kardec pergunta, né? O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então, ou seja, já temos a concepção de que o espírito está acoplado ao plano material. E Kardec pergunta se a gente fica, né, em tese, permanecido nisso de bom grado. Então, a espiritualidade responde, né? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja-se ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. E aí, consequentemente, na próxima pergunta, ele pergunta:
durante o sono, a alma repousa como corpo? E é respondido, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, ou seja, já até colocaram no chat, esse povo está muito competente. Então, isso é algo que é inerente ao ser humano. Assim como a gente já presenciamos, já ouvimos falar de que todos nós somos médium. A mediunidade também é algo inerente à condição de todos nós, seres humanos. Então, nós temos contato com o plano, sofremos influências, né? Ouvimos, né? Sentimos essas interferências do plano espiritual o tempo todo. E durante o sono, esse contato com o plano espiritual, em virtude disso que já foi colocado, né, que o espírito ele não fica inativo e a gente se desprende durante o sono, nós visitamos o plano espiritual. Então, eu vou contar a história que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, isso remonta aí, talvez uns 20 anos, eu sempre lia, né, sabia por um para o outro sobre a questão do plano espiritual, e na faculdade tinha uma menina na minha sala, era a única na sala que ela espírita e tinha um outro amigo meu também. Mas aí eu, questionando com ela veio falar sobre isso, e aí nós entramos nesse assunto, e eu falava assim, eu não acredito muito nisso, porque, sabe, a relação que a gente tem é uma relação de carne, né? Então, assim, morreu, o cérebro morre, e eu tinha perdido meu pai uns 3 anos antes, então eu fiquei muito nesse negócio, não me lembra. Então, eu estava muito materializado em mim de que isso não existia. Aí ela pegou e me fez uma pergunta que me fez raciocinar. Ela falou assim, tá bom. Aí eu fiz a pergunta para ela, então tá, se eu sou um espírito encarnado, por que eu não me lembro das minhas vidas anteriores? Acho que essa pergunta todo mundo deve fazer. E ela pegou e me devolveu uma outra pergunta que me fez raciocinar. Ela falou assim, você se lembra das coisas que você fez quando você tinha 1 ano de idade? Então, ela veio e me... Eu falei, não, então como é que você quer lembrar das coisas que você viveu na vida passada, você não lembra nem o que você viveu nessa vida? Eu falei assim, faz sentido, tá bom, você me deixou sem argumentos agora. Enfim, isso passou essa conversa aí. E naquela semana, eu tive essa experiência de desdobramento, né, que depois eu vi a entender que era um desdobramento. Naquela semana eu sonhei com meu pai, que tinha muito tempo, né, sei lá, tinha muito tempo que eu não sonhava com ele. E no sonho ele me chamou e falou assim, meu filho, não se assuste, eu queria te dizer, né, que eu ainda estou vivo, né, só não conte para sua mãe que ela não vai acreditar, não conte para seus irmãos, aquele negócio todo, né. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, isto que foi lhe apresentado, estude, meu filho, porque é isso aí que é o caminho. Né? Isso aí, eu falei, tá bom. Eu acordei, assim, foi das poucas vezes, durante até a minha preparação para essa palestra, eu fiquei brincando o tempo todo, assim, gente, poxa, me deixa aí, né? Lembrar das coisas mais fáceis, né? Quando eu for estudar aí com vocês, me permitam, né? Eu lembrar, para depois eu conseguir compartilhar, e não, sabe, o pedido não foi atendido, mas esse foi muito vívido para mim, porque eu acordei com uma lembrança muito forte disso, e a partir de então as coisas foram começando a se encaixar, eu comecei a descobrir que uma outra pessoa lá da minha sala também ele me deu o nosso lar, e aí começou a minha jornada, depois de um tempo entrei na fraternidade e estou até hoje. Então, essa questão do desdobramento, ela é inerente a todos nós. Todos nós passamos por isso todas as noites. Então, nós nos saímos do nosso corpo, né, nos desprendemos do nosso corpo e vamos para lugares que podem ser lugares extremamente instrutivos, extremamente, como que eu posso dizer, que vai agregar a nossa evolução, ou como a gente pode escolher, como diz a minha esposa, a gente pode ir para a esbórnia, né? Pode ir para outros lugares.
Aí só um dado assim interessante, existe um livro do Vanderlei, eu acho que deve, não sei se tem, eu comprei na Fraternidade, na biblioteca, eu não sei se ainda tem, se chama Um Terço da Vida. Então, ou seja, de um terço da nossa vida nós estamos habitando o mundo espiritual através do nosso sono, né? Essa parte a gente está passando lá. Então, só um dado que numa discussão que eles estavam tendo, né, numa parte do livro, só para contextualizar sobre essa dinâmica do plano espiritual, e aí um médico fala lá, né, para as pessoas: a maioria dos homens ignora esse acontecimento que rege a interação entre a matéria e o espírito. Quando os encarnados se preparam-se para o sono, o mundo espiritual prepara-se para o seu maior pico de vigília. Pense. Que é um período dentro do período de 24 horas. A maior e mais decisiva ação da espiritualidade ocorre nas chamadas horas áureas, que ocorrem entre as 23 horas da noite às 5 horas da manhã. E aí, só um dado que eu achei assim, para a gente ver a magnitude disso, né? Para que tenhamos uma noção de abrangência, pensamos em uma população de um país como o nosso, o Brasil, com um pouco mais de 200 milhões. Sem contar os doentes, os hospitalizados, as pessoas que não dormem por insônia, ou a quem trabalha de noite, enfim, todo mundo. Então, mais de 93% da população, em média, está fora do corpo durante o período dessas horas, entre 23 e 5 da manhã. Então, ou seja, são mais de 180 milhões de pessoas fora do corpo em um curto espaço de tempo. É como se durante 6 horas do dia esse contingente de pessoas desencarnasse. Isso altera completamente a rotina do mundo espiritual. Então, a gente está considerando isso somente no Brasil. Agora, você imagina no mundo todo, né? Quantidade de espíritos que voltam ao mundo espiritual e a quantidade de trabalho que os nossos irmãos têm para poder encaixar todo mundo e colocar todo mundo na ativa. Alguém deve estar se perguntando, eu sempre me pergunto, então, o que eu faço durante o meu sono? Nós temos muitas ações. Então, por exemplo, nós temos no livro da Adriana, Nem Tudo é Karma, mas Nem Tudo é Escolha. Não vou contar os personagens para que vocês possam lá pesquisar, né? Tem que gerar curiosidade. Mas existem várias passagens, né, desses desdobramentos, onde os personagens da história precisam entender ou compreender um pouco daquilo que está acontecendo em suas vidas, e são em desdobramentos. Aí tem encontro com seus mentores, tem uma cena que um personagem encontra com a própria mãe, e aí ele está desdobrado num período que está fazendo uma cirurgia, e ela tem ali uma conversa com ele, e onde essa conversa é decisiva para a continuidade, né, do enredo da história, mas ele compreender tudo aquilo que cercava, porque ele estava numa situação de um julgamento muito grande com a outra personagem, e ele estava muito entristecido. Então, através desse desdobramento, através desse encontro que ele pôde ter com a mãe dele, ele pode, quando ele voltou, ele se lembrava de todas as passagens? Não, mas ele trazia em si que aquilo precisava ser trabalhado. Então, teve várias outras oportunidades. No livro, né, de Jeane, aí, o Metamorfose, também acontece uma outra cena que é muito interessante, que uma personagem, né, está dormindo e vê a mãe que precisa de ajuda. E aí nisso chega o padre, e o padre foi avisado por sono que precisava de ir para lá. Então, são mais 2 exemplos de como é se utilizado o desdobramento para que a gente atue nas coisas que estão ao nosso redor. E na própria Bíblia também existem várias passagens que relatam sobre o desdobramento. Então, Paulo fala de desdobramento. Lá no Antigo Testamento, Ezequiel, se a gente ler lá o livro de Ezequiel, a gente vai ter referências de que ele fala que ele foi acordado, que ele foi levado em espírito. Inclusive, no próprio Alcorão existe também uma passagem que Maomé narra que ele foi pego pelo anjo Gabriel, ele estava dormindo, foi levantado, foi para Meca, de Meca ele foi levado para os 7 céus, relata toda uma experiência
depois volta, acorda, conta e ninguém acredita, fala que ele estava ficando doido. E depois de um tempo, as pessoas viajam para Jerusalém e perguntam para ele coisas específicas da cidade e ele consegue descrever cada cenário com muitos detalhes, e aí eles passam a acreditar. Então, ou seja, o desdobramento não é algo que está ligado à religião, que é algo que está ligado a só nós que somos espíritos, espiritualistas, mas é um fenômeno que acontece com todos nós, é muito natural. E no livro do André Luiz, Missionários da Luz, seu nome Missionários da Luz, tem um capítulo, né, que é o capítulo 8, que fala sobre sonhos, e aí também tem uma consideração que vale muito para a gente, da nossa responsabilidade, né, de como a gente lida com essa situação, ou seja, com esse desdobramento, e o que isso pode acarretar para a gente. Então, ele fala assim, que quando nós encarnados na próstata, nós não temos consciência, né, dos serviços que são realizados durante esse sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos nós, homens, prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuaríamos as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda quando ligados aos eventórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, muitas vezes... Sim, Anderson. Só para lembrar aí que se o nosso tema hoje é emancipação, você está falando de desdobramento o tempo todo, é só para lembrar que tanto o sonho como o desdobramento do espírito são formas de emancipação também, né? Então, para que o pessoal não fique confuso. É verdade. Até porque o tema da palestra chama emancipação da alma, eu fico falando de desdobramento. Obrigado aí pela correção. Porque são nomenclaturas, né, formas, e aí existem várias. Vamos falar de viagem astral, vamos falar de projeção da consciência, vamos falar sobre vários tempos. Eu me acostumei com o tempo de falar de desdobramento, que para mim fica mais fácil eu associar o tema, mas obrigado. Então, a emancipação da alma e desdobramento, a gente está falando do mesmo assunto. Pode falar, Charles. Tem duas perguntas, meu amigo. A primeira é a seguinte: antes de dormir, nós precisamos de uma preparação para emancipar, e a emancipação, ou seja, para onde que a gente vai, depende vamos dizer assim, da vibe que a gente está antes de dormir, ou uma coisa independe da outra. Exemplificando, eu estou num bar, bebi todas e vou dormir. Emancipo. Essa energia que eu trago dessa vivência vai influenciar na minha emancipação, ou a emancipação independe dessa energia? Olha só, para onde, vou botar assim, nós vamos, ele está intimamente ligado àquilo que nós, aí vou usar uma expressão também comum, aquilo que nós vibramos, né, ou aquilo que nós sentimos naquele momento. Então, como bem disse aí no texto do Missionários da Luz, em função de eu ter bebido ou não ter bebido, isso não vai fazer com que eu vou para uma boate no plano espiritual ou não, mas é aquilo que eu estou sentindo, que tipo de emoções eu estou sentindo. Se eu posso chegar em casa, né, ter tomado todos, mas eu fiz isso com responsabilidade, eu utilizei das coisas que eu vou aprendendo ao longo da nossa jornada, eu posso chegar e falar assim, olha, eu vou fazer a minha oração, eu vou me deitar, e eu posso ser utilizado para um trabalho de socorro, e possivelmente, talvez até no ambiente que eu estava, antes, materialmente falando. Então, para onde nós nos endereçamos quando nós
estamos no desdobramento, ele está muito ligado, como ele disse, à nossa busca do crescimento moral, a como a gente se sintoniza durante a noite. Ou, na verdade, não sintoniza durante a noite, mas a nossa preparação para a gente dormir. Então, se nós né, tivéssemos consciência de tudo que acontece, de todas as nossas potencialidades durante o sono, como disse o texto, nós nos prepararíamos mais. No próprio texto, quando Kardec vai escrevendo sobre a questão da emancipação, ele vai mostrando a quantidade de coisas que são possíveis e que acontecem com a gente. Que a gente buscar informações, que a gente entender, da gente se encontrar, como a gente, né, usei ali nos exemplos que foi colocado, a gente vai ter encontro com determinadas consciências que vão nos trazer orientações para que a gente possa nos desenvolvermos como pessoa melhor. Então, esse desejo, essa minha vontade de, quando eu dormir, eu esteja em determinados locais, é que vai me direcionar para tal. Então, se eu antes de dormir, e aí a gente, Jesus, ele é tão preciso nos seus ensinamentos, que ele deixou o termo, né, orai e vigiai. Então, até eu descobrir sobre essa questão, e até durante essa preparação para o nosso encontro de hoje, eu vi que esse orar e vigiar que ele nos convidou, ele não participa, ele não quer que a gente ore e vigie somente aqui, agora, dos nossos pensamentos, durante o nosso estado de estarmos acordados. Mas o orar e vigiar, ele também serve para nessa preparação do nosso sono, porque vai permitir com que tipo de energia nós iremos nos conectarmos ao nós desprendermos do corpo. E lembrando que, mesmo estando no plano, quando a gente deita, a gente volta para o plano espiritual, nós temos uma maior consciência do ser que nós somos e podemos fazer as nossas escolhas. Mas a preparação do nosso sono, por isso que a gente muitas vezes vê o seguinte, é bom ler uma leitura edificante, dormir algo que vai agregar ao nosso crescimento moral, isso vai fazer com que a gente se prepare de forma melhor e para onde nós possamos ir. Aí, lógico que cada caso é um caso, eu estou tentando generalizar, mas cada caso é um caso nas suas escolhas. Sim, Anderson. Léo, você só me permite aí, porque eu até vi a pergunta da Edneia, que está aí aberta no chat, né? E aí, como a gente está falando de emancipação da alma, existe tanto o sonho, como o desdobramento, né? E há um tempo atrás, eu acabei lendo em alguma literatura espírita que é uma diferença entre ambos, né? O sonho, o espírito, ele fica muito mais próximo ao corpo, mesmo durante o sono, né? Então, por essa maneira, nós conseguimos lembrar com mais facilidade daquilo que sonhamos, né? Mesmo que seja acho que você vai explicar aí, vai chegar nesse ponto aí de explicação, mesmo que a gente sonhe com a interpretação que o nosso cérebro vai dar. No desdobramento, o espírito, ele meio que praticamente se desafasta do corpo, desafasta no sentido de viver mais a vida espiritual, mas a gente não desencarna, não, por favor, não faça esse tipo de confusão. Então, muitas vezes, a gente não lembra do desdobramento por conta disso, porque o espírito, ele realmente vive, ele sai do nosso corpo, né, continua ligado pelo fio de prata, tudo mais, mas ele vive mais a vida espiritual. Então, existe essa diferença aí entre sonho e desdobramento, né? Se alguém quiser depois, eu posso procurar em qual livro foi que eu li isso aí e passar para vocês. Ok? Muito obrigado. Bem, né, na própria, como que eu posso dizer? No próprio livro dos Espíritos, ele vai falar, né, perguntado sobre sonhos, então a gente tem a remanescência de tudo quando a gente vive em sonho, eles são partes, né, de toda a nossa vivência espiritual. Então, o que acontece? Além dessa explicação que você deu, da gente estar mais próximo, a gente estar mais distante, se a gente
pensar sobre o que a psicologia traz, que Freud vai falar. Eles, apesar de falar sobre aquilo do nosso inconsciente, hoje, né, a gente, como tem uma visão um pouco mais dilatada sobre essa questão da continuidade da vida, o nosso inconsciente, o que é? Nada mais é do que são todas as nossas ligações de toda a nossa existência. Então, sempre vai, durante esse desdobramento, essas coisas elas vão acontecer. Então, tem alguns, assim como o Anderson trouxe, tem alguns outros estudiosos sobre o tema, né, que vão dizer, e quando a gente identificar, né, uns dão um nome até de onirismo, quando a gente tem um sonho somente dessa parte, vamos dizer assim, da nossa mente, sem estar muito ligado ao plano material. E aí tem alguns indicativos para a gente dizer se realmente é o sonho ou se a gente teve um desdobramento. Então, eu vou pegar do livro do Wagner Borges, que é um grande estudioso sobre o tema, e ele trouxe esses dois conceitos, e eu vou ler agora, e isso serve para a gente como um ponto, e o objetivo que eu penso sobre esse bate-papo, não que a gente vai trazer... Sim, Charles, estou te vendo. Eu queria fazer... Desculpa. Não, que eu não quero fechar um conceito sobre o tema, mas apenas aguçar a curiosidade de todos nós a continuarmos após hoje, a gente buscar mais informações e trazer muito mais conhecimento ao nosso arcabouço teórico, né? Mas ele diz o seguinte, que as diferenças entre sonho e desdobramento são, no sonho, a consciência não tem domínio sobre aquilo que nós estávamos vivenciando. Somos totalmente dominados pelo, como disse, o onirismo. No sonho não existe uma coerência, os fatos vão acontecendo de forma totalmente aleatória, onde não se predomina a lógica e a capacidade nossa mental, ou seja, de raciocínio durante o sonho, ela é limitada. Já no desdobramento, a consciência tem pleno domínio sobre si mesma. No desdobramento, a consciência mantém o seu padrão normal de coerência, ou até mais ampliado, ou seja, a gente está muito mais consciente daquilo que nós estamos vivenciando, se mantém, né, a nossa capacidade mental, ou seja, de acompanhamento, de entendimento, ela está muito mais vívida. Só que isso é o que ele traz. Cada um de nós, como eu vou dar o meu exemplo. Hoje, quando eu lembro do sonho que eu tive com meu pai, eu vejo que eu tive um desdobramento, eu tive uma emancipação, mas talvez não se encaixe, porque eu me lembro do que ele me disse, mas não me lembro se eu troquei ali algum diálogo, se a minha consciência foi mais ampliada. Cada um vai ter a sua experiência muito particular. Pode falar, Charles. Deixar a pergunta anterior, Léo, sobre as prévias do sono. Mas, na maioria das vezes, se bebermos, se nos drogarmos, não estaríamos sintonizados com o ambiente mais desarmonizado, porque o espírito estaria contaminado? Sim, Charles, você tem razão. Dependendo do nível de toxicidade que das coisas que se utilizam, a gente pode ser levado a determinados lugares. Como eu disse, cada caso ele é um caso. Eu tenho casos que eu posso passar por isso e me colocar à disposição e ser levado para poder trabalhar, muitas vezes exatamente por ter aquele determinado tipo de energia. Então, assim, cada caso é verdadeiramente um caso. Como eu disse, eu posso sair, ter utilizado... lógico que se a gente for parar para poder pensar, pela lógica normal, se eu sair para utilizar uma droga, porque algo em mim não está resolvido. Não uso droga simplesmente por diversão. Alguns até podem fazer, mas de uma forma geral, quando a gente escuta as histórias, uma pessoa ela foi para este mundo em função de algum problema interno. Então, nós estaremos... Qual é o tipo de sentimento que nós estaremos naquele momento? Não vai ser um sentimento de auxílio, um sentimento... Vai ser, eu vou estar vibrando em um estado onde, consequentemente, no meu desdobramento, eu posso ser levado, em função do meu estado vibracional, levado se eu me projetar a um lugar, por exemplo, eu posso
continuar, depois de dormir, a um ambiente onde existe consumo de drogas. Pode acontecer? Pode. Entende? Eu posso continuar, saí na balada, voltei, e não quero, meu corpo físico dormiu, mas eu não quero ainda me distanciar desse tipo de localidade. Posso me desdobrar para lá? Posso me emancipar para lá. Eu posso ter também uma vida totalmente normal aos olhos da sociedade, mas o meu desejo mesmo é de noite me drogar. E mesmo que eu não utilizar droga, eu vou para lá, porque a minha vontade é de utilizar. Estou usando droga, pode ser bebida, pode ser qualquer uma outra atividade, que é aquilo que eu não faria por uma convenção material, eu vou me libertar, quando eu estou liberto do meu corpo, e eu já não estou preso a essas amarras morais, eu posso realizar aquilo que eu desejo. Pode seguir, Charles. Pergunta da Edneia. Se durante o sono nos desprendemos do corpo físico, então por que não nos lembramos do que acontece no desdobramento? Ou quando nos lembramos, essas lembranças são muitas vezes confusas, que fogem à nossa compreensão. Assim, eu estou na mesma categoria, né? Eu desdobro, né? Nós trabalhamos, todos nós, mas quase não me lembro das coisas que eu faço. Então, muitas vezes eu sonho e aí, muitas vezes eu acredito realmente de que eu não tinha desdobrado. Porque o que acontece é o seguinte, nós estamos, nossa mente, né? Ela está ligada às coisas que nós está sendo treinada a interpretar as coisas do plano material. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos interpretando pelo nosso campo espiritual. Então, quando voltamos, acoplamos novamente em nosso corpo, pode ser que exista uma dificuldade de assimilação. Acho que essa palavra acho que existe essa palavra, né? De assimilação dessas informações que estavam no plano espiritual e como a nossa mente processa essas informações. Então, muitas vezes, nós não lembramos efetivamente daquilo, mas vamos imaginar que eu esteja passando por um problema. Eu adormeço, eu venho constantemente pedindo, né, que eu seja orientado, que durante que me venha alguma intuição. Com certeza, quando a gente vai desdobrar, as pessoas do nosso círculo de proteção, elas vão conversar com a gente, vão dar alguma instrução. Mas em função do meu nível de ansiedade, em função de uma série de fatores, eu posso não me recordar disso quando acordar. Porque isso é até um exercício que a gente vai fazendo, a gente parar e pensar se a gente lembra ou não daquilo que a gente teve contato durante a noite. A gente pode ir exercitando isso. E, beleza, não lembro. Mas pode acontecer de, ao longo do dia, você precisar daquele conhecimento que foi lhe passado e aquilo vai surgir como um insight, como uma intuição, ou você vai... Então, ou seja, nós não lembramos conscientemente, mas aquilo está gravado daquilo que eu fui buscar. Então, muitas vezes, aquilo vai acontecer naturalmente. Ou pode ser que, numa conversa, isso já aconteceu às vezes comigo, eu estou falando assim, rapaz, você sabe que eu sonhei com esse negócio essa noite? Aí eu paro e começo a me lembrar. Então, eu posso ter alguns flashes, naquela hora eu posso lembrar tudo. E aí, durante o dia, essas informações elas parecem de formas fragmentadas. Mas, como eu disse, isso são de uma forma geral, cada caso ele tem um caso. Tem pessoas que lembram claramente de seus desdobramentos inconscientes, vamos assim dizer, ele não teve consciência da sua parte do seu desdobramento, lembra claramente de tudo que vivenciou em sonho. Outros não lembram, mas podem se lembrar durante os dias. Então, essas informações elas vêm truncadas pela essa dificuldade, muitas vezes, de assimilação do que estava no plano espiritual para o plano material. Mais perguntas, Charles? Sim, tem mais uma 5. Qual o impacto que o espírito sofre quando acordamos de forma abrupta? Bem, ele não... vocês já sentiram, isso acontece muito comigo, às vezes ainda até o impacto é muito grande no sentido assim, você está assim dormindo e parece que você vai cair da cama,
Não sei, eu tenho muito essa sensação, exatamente quando o espírito volta muito abruptamente para o nosso corpo, né? Esse reencaixe do espírito. Então, eu, às vezes, dou um pulo na cama. Então, para o espírito em si, não existe nenhum tipo de perda, vamos assim dizer, né? Porque ele sabe que a gente vai acordar a qualquer hora. Então, esse processo, ele é um processo natural e coordenado, vamos dizer assim, por essa engenhosidade que é o corpo humano. Então, não existe, pelo menos que eu conheça, pode ser que se pesquisar, alguém vai falar de uma forma geral, mas o conhecimento que eu tenho é de que não existe nenhuma perda, é só um reajuste energético para ele poder voltar e acoplar novamente no corpo. Resumo. Todas as vezes que dormimos ocorre a emancipação ou há situações que o espírito se mantém com o corpo? Repete que eu não consegui ouvir direito, não entendi direito. Vou repetir. Todas as vezes que dormimos ocorre a emancipação ou há situações que o espírito se mantém com o corpo? Não. A emancipação ela acontece em todas as vezes que dormimos, nós emancipamos. O que acontece muitas vezes é que a gente não pega carona e vai para lugar nenhum. Muitas vezes o nosso espírito fica repousando ao lado do corpo. Nesse próprio capítulo, por exemplo, do Mensageiros da Luz, no capítulo 8º, ele narra, né, uma visita, né, existe uma reunião, e aí vai lá alguém buscar alguém que chegou atrasado na reunião. E quando ele chega, o espírito está do lado da cama, do lado do corpo dormindo, vamos assim dizer, e do lado desse corpo tem uma entidade que estava ali, vamos usar essa expressão, né, assombrando ele, fazendo com que ele tinha um pesadelo muito intenso, e aí o espírito fala, tá vendo? Ele está em um pesadelo, porque aquela entidade estava ali, porque ela se sentiu, eles se ligaram durante o dia, uma conversa, já se conheciam, e esse que estava encarnado andou falando mal do cara, e o cara não gostou e veio tirar satisfação com ele durante a noite, isso acabou virando um pesadelo. E aí, quando o Tom estava em dois espíritos, um pega e fala assim, vamos fazer o quê? Aí o outro fala assim, vamos acordar. Ele vai lá, dá um solavanco energético, o cara acorda e fala assim, nossa, graças a Deus me livraram desse pesadelo. Então, ou seja, ele volta ao seu corpo material. Então, a gente tem não é sempre que nós estamos em algum local fora do nosso quarto. Muitas vezes nós estamos dormindo e repousando o nosso corpo, até porque o fato do sono e o desprendimento do nosso espírito do corpo, ele também faz com que o nosso corpo se regenere no sentido de regenerar a nossa... não se regenere, mas que possa se recompor energeticamente, porque ele vai buscar energias no plano mais sutil e vai nutrir o nosso corpo. Até sobre isso, por exemplo, tem um outro livro do André Luiz, que é Ação e Reação, que ele traz um conceito muito importante. Aí, voltando para a gente ver a potencialidade do nosso espírito e o que a gente pode alcançar com essa questão da gente começar a tomar consciência de que a gente se desdobra à noite. Que ele fala assim, sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura e que, ausente do corpo, muitas vezes, consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal e que se estagia no mundo. Então, ou seja, isso está no livro Ação e Reação, ditado por Emmanuel. Então, ou seja, o nosso desdobramento, né, isso acontece para todos nós. Então, nós temos não só, muitas vezes, a recuperação das nossas faculdades emocionais, psíquicas, né, que a gente consegue se ir resolvendo. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo, né, a fraternidade tem lá, hoje não está funcionando fisicamente, mas eu tenho certeza que espiritualmente isso nunca terminou, que é o trabalho da quinta-feira com os psicólogos, né, espirituais da casa. Então, muitas vezes eu ia lá na fraternidade, conversava e chegava em casa e poderia o seguinte, poxa, será que dá para a gente continuar nosso atendimento? Com certeza, enquanto desdobrado, a gente se dirigia à fraternidade e continuaríamos nosso atendimento pós-sono. Então, assim, o desdobramento ele é inerente a todos nós e acontece todas as noites. O sono esclarece um ponto. O espírito fica ao lado, dormindo, ou fica sobreposto ao corpo, ou seja, por cima do corpo? Que a gente já viu algumas vezes a imagem, né, que o corpo
O espírito fica flutuando em cima do corpo, ele fica do lado, como é que fica isso? Pô, Charles, isso não tem um padrão, entende? Você pode flutuar, você pode dormir, você pode... Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm alguns desdobramentos que são inconscientes, mas depois eles se tornam conscientes. Então, ou seja, eu não emancipo conscientemente, eu não deu e me falo assim, vou me projetar agora. E estou me projetado e vejo o meu corpo. Então, muitas pessoas, eles se projetam inconsciente, depois tomam consciência do processo. Aí elas veem o corpo dormindo, outros estão em cima da cama, outros estão em cima do guarda-roupa, outros estão em cima da casa. Então, não existe uma regra, sabe? Não tem. Nas literaturas, muitas vezes, quando a gente vê, igual, por exemplo, nesse caso, tem um outro relato de um livro do Robson Pinheiro chamado Corpo Fechado, e esse é muito engraçado, esse relato de emancipação da alma, porque para mim foi assim como o Ângelo Inácio, que é quem descreve, como para mim também, que eles vão num trabalho de desdobramento com os médiuns, né, que trabalhavam em uma casa, fazer um atendimento a um assistido, e quando eles chegam lá, o espírito estava repousando do lado do corpo. Então, ou seja, como esse também, também estava ao lado, mas pode estar do lado, pode estar em cima, pode estar em qualquer lugar. Isso não existe um padrão, entende? Matei deixei você mais seguro ou confundi ainda mais? Não, foi interessante, porque, na verdade, cada um vai ter o seu jeito, né? Cada um vai ter o seu jeito, exatamente. É isso aí. Cada caso é um caso, né? A gente aprende isso na fraternidade. Cada caso é um caso. Exatamente. No início, essa resposta é irritante, mas depois a gente entende que é assim. Mas é verdade. Pô, cada caso é um caso. Mas o pior de tudo é que realmente para tudo é. Então, quando a gente tenta muitas vezes especificar, ou se alguém perguntar para mim assim, mas acontece isso comigo durante o sono, eu rezo e tenho um pesadelo. Aí o que eu poderia responder? O seu caso é um caso específico, não dá para mim entrar na sua particularidade, porque, em tese, se a gente for levarmos em consideração de que nós somos sempre assistidos, sempre protegidos, e sempre tem alguém que está olhando por nós, se isso está acontecendo, tem algum motivo, algo que eu preciso aprender. Ou eu preciso estudar alguma coisa no plano material, eu preciso compreender, é uma situação, muitas vezes, que eu preciso de resolver com alguém. Enfim, sabe, cada caso vai ser um caso, realmente. Né? Aí, cada um de nós, aí com auxílio, com pedido de com a busca, na verdade, eu entendo essas coisas quando acontece comigo, de que isso está me despertando para que eu preciso buscar algo. Muitas vezes eu não sei, mas, às vezes, no buscar, começa a aparecer um texto, aparece um livro, aparece um amigo que vai dar uma situação. Então, assim, a espiritualidade está sempre todo cuidando de nós. Voltando no exemplo do desdobramento que eu dei do livro do Robson, por exemplo, chega em um momento que esse espírito, por exemplo, ele estava muito num ambiente de bebedeira. E ele chega numa casa e estava ali com o espírito, né, do lado dele. E aí, quando eles vão tratar esse espírito no diálogo depois, ele fala, rapaz, eu não tenho nada a ver, não sou eu que estava obsediando esse cara, não. Eu fui num bar, estava bebendo, e nós simplesmente nos unimos. Então, quando eles vão investigar, eles veem que esse espírito ele não tinha condições de se libertar desse laço com as drogas, com a bebida, e aí eles vão até numa igreja evangélica no plano espiritual. Foi o que eu aprendi, né? Que até quando eu cheguei na fraternidade, eu achei que só existiam as casas espíritas no plano espiritual. E engano nosso, né? Existem as igrejas que são no plano material, também existem no plano espiritual. E ele chega lá e chama o pastor. E aí você imagina um preto velho falando com um pastor. E aí fica todo mundo em volta encabulado com esse negócio, e ele chega e fala assim, o pastor, é o seguinte, eu estou com um rapaz que foi lá na minha casa e eu preciso que o senhor atenda ele na sua igreja, porque lá ele não vai conseguir lidar com tudo isso. Então, ele precisa de um ambiente que seja um pouco mais rígido, que exija com que ele não beba, com que ele, né, que tudo aquilo que a gente já conhece. Aí o pastor, não, pode mandar ele aqui para a igreja, que eu já sei que eu tenho uma outra pessoa que é igual ele, que eu vou juntar os dois. Quando eles voltam em desdobramento para casa, que aí eles já tinham dado um passe, o espírito já estava mais equilibrado, fizeram a limpeza no plano astral, no ambiente espiritual da casa dele, e eles vão em cochicho no ouvido, olha, você precisa procurar uma igreja evangélica, porque lá você vai se esforçar melhor, você vai encontrar, aí faz toda
um convencimento com o espírito. E o cara, quando acorda, ele encontra depois um amigo, o cara amigo assim, e aí, cara, vou lá na minha igreja hoje? Aí ele fala assim, puxa, sabe que hoje acordei com uma vontade danada de ir na igreja evangélica? E pronto, tudo aquilo que foi feito no plano espiritual, um desdobramento com ele, foi concretizado no plano material. Então, assim, é espetacular o que como esse povo cuida da gente. Ótimo isso, né? Próxima pergunta. As pessoas que têm dificuldade de dormir, insônia, também emancipam? Exemplo, quem dorme, mas acorda muitas vezes à noite. Como é a emancipação? Cada caso é um caso, né? Vamos voltar. A pessoa vai me matar lá do outro lado. Vai lançar uma flecha para mim. O que acontece? Alguns estudiosos eles vão apontar que a gente tem um nível, né, de sono para que a gente consiga se desdobrar. Então, a insônia, muitas vezes, e aí a gente tem que entender que é um reflexo, muitas vezes, da nossa ansiedade, reflexo das dificuldades que nós temos. E o que pode acontecer é que, mesmo um curto espaço de tempo que eu durmo, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, eu posso me desdobrar assim, eu posso receber o auxílio que eu preciso. Quantas vezes a gente chega cansado, a gente chega com qualquer tipo de problema, a gente chega e tira aquela cochiladinha, né? Por exemplo, isso já aconteceu comigo no Salão da Fraternidade. De eu chegar chegar na fraternidade com uma dor de cabeça danada e encostar naquela cadeirinha lá do fundo e dar uma dormidinha assim, sabe? De me apagarem mesmo e voltar sem nada. Então, ou seja, com certeza ali eu fui desdobrado, né? Trabalhei o que precisava de trabalhar e me devolveram. Eu volto para lá que agora você tem que acordar. Então, a questão da insônia, ela não vai atrapalhar aquilo que eu estou ligado a fazer. Então, assim, eu tenho picos, eu acordo, eu fico muito tempo acordado. Lógico que o período que vai estar emancipado vai ser menor do que se eu tivesse uma noite longa de sono. Eu vou recuperar tudo aquilo que eu precisava de recuperar em termos do meu... Não vou, isso é fato. Então, aí a gente precisa de começar a tratar a insônia com os requisitos que nós temos no plano material. E aí a gente pode partir pelas coisas naturais, buscar ali um chá, né, o que tem à disposição nossa aqui no plano material para fazer com que o nosso corpo realmente descanse. A gente consiga encontrar essa calma para que a gente consiga usufruir dos benefícios da emancipação, porque a gente tem todos esses benefícios que nós recebemos com o nosso espírito, ele se liberta do corpo, dessas instruções, desse refazimento e de todas essas coisas. Só um esclarecimento sobre essa questão que você falou agora. Não poderia haver uma situação em que a pessoa tenha medo de dormir por conta da emancipação? Pode também. Muitas vezes, o que acontece? No próprio livro do Vanderlei, Um Texto da Vida, o primeiro fato, a pessoa até narra isso também, que ela tinha muito medo de dormir porque ela tinha muitos pesadelos, e pesadelos que ela não compreendia. Então, ela só passou a compreender, e aí volto a dizer, esse povo cuida muito bem da gente. Então, isso são indicativos que eu preciso de resolver alguma coisa. E muitas vezes a gente começa a se resolver através de entendendo todos os processos. Então, no caso dela, por exemplo, que cita no livro, é que ela tinha muitas lembranças, ela não sabia que eram lembranças de coisas que ela fez nas vidas passadas, mas todos aqueles pesadelos foram cenas daquilo que ela vivenciou. E ela só passou a melhorar depois que ela entendeu o espiritismo, que ela entendeu essa sucessão de vidas, ela entendeu de que a gente faz, que nós fizemos de errado, nesta encarnação nós estamos buscando melhorar. Então, passa todo por um processo de cura interior, de entendimento, de perdão, de compaixão. E aí vai o que a gente sempre escuta, né? O que é o nosso desenvolvimento moral? Nada mais é do que a gente buscar se reequilibrar com essas coisas que nós nos desequilibramos lá atrás, que a gente não cometa mais, tenha consciência para que a gente busque não cometer mais esses erros.
Então, o fato de realmente muitas pessoas não conseguirem dormir por medo, isso realmente acontece. Mas isso são indicativos do que a gente precisa de buscar a compreender o que está levando isso. No caso dela, volto a repetir, no caso dela, ela conseguiu melhorar disso depois que ela passou a compreender. Isso me fez lembrar, inclusive, que eu conheci há um tempo atrás, ele foi até um professor meu num curso, e aí, numa conversa, nós descobrimos que nós dois éramos espíritos, e aí ele foi me contar que quando ele era jovem, e que não conhecia a doutrina espírita, né, a família dele era muito católica, ele não dormia exatamente porque ele tinha o desdobramento consciente. Ele dormia e acordava lá do outro lado e via o corpo dele na cama e ficava desesperado, não sabia como voltar. Então, ele passou a fazer o quê? Não dormir. Não dormir. Então, você imagina. Então, foi levado em médico, aquele negócio todo, mas não tinha jeito. Ele só conseguiu voltar a dormir no dia que ele chegou. Alguém levou ele num centro espírita e a pessoa conversou com ele, instruíram que isso era um processo normal, e ele foi entendendo, estudando, e superou isso, passou a trabalhar mediunicamente. Então, ou seja, cada situação vai fazer com que a gente procure o nosso desenvolvimento. Então, não existe o acaso. A gente não dorme, a gente não sonha, a gente não desdobra por nada. Isso está querendo e nos trazendo a oportunidade de uma melhoria, nos movendo em direção a algo para que a gente possa nos melhorarmos cada dia mais. Próxima, Léo. Só para você se localizar, tem 6 perguntas ainda. Então tá bom, então dá tempo, tem mais meia hora para te responder a pergunta. Olá, Léo. Pode parecer, essa é uma pergunta da Lu Costa. Olá, Léo. Pode parecer uma pergunta tola, mas creio que você não levará em conta. Se não lembramos o que fazemos, por onde andamos, com quem estivemos, e sempre o fazemos todos os dias, nos preparando ou não com preces e coisas assim, o que essas vivências no outro plano podem acarretar para nós em nossos momentos normais, digo, de vigília? Lu, você fala que é uma pergunta boa, mas caramba, e povo não tem nada. Mas vamos lá. Nós não lembramos conscientemente desses nossos estados de vigília, seja quando a gente vai, né, estudar ou quando a gente vai para a esbórnia, né, como diz a Amy. Mas isso vai refletir nas nossas ações diárias. Se eu começo, aí eu vou me manter na linha de que a gente utiliza essa ferramenta para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento moral, a gente pode não lembrar, mas as nossas ações durante o dia, durante o passar da nossa vida, elas vão se melhorando a partir dessas experiências que nós vamos estudando. Nós vamos vendo mais habilidades, nós vamos superando determinados medos, a gente vai se encontrar e vai entender situações do nosso cotidiano que, se a gente não tivesse, muitas vezes, alguém passar uma cola para a gente no plano espiritual, nós não resolveríamos. Aí vou voltar a citar o livro da Adriana, no caso lá do personagem lá que passou por um processo familiar muito difícil, ele não queria perdoar a pessoa de jeito nenhum, e aí no plano espiritual ele pôde presenciar e entender toda a dinâmica que levou a pessoa a ser daquele jeito. Então, aí faz muito mais sentido para a gente perdoar alguém quando a gente sabe, muitas vezes, os motivos que levaram. Então, assim, isso vai vir da onde essas instruções? A gente vai trazer essa certeza ou essa intuição, são desses desdobramentos, desse estado de vigílias, que para grande parte de nós ainda não é consciente, a gente não consegue se lembrar de tudo. Mas não é porque a gente não se lembra de que isso não é útil na nossa jornada, na nossa caminhada, ao contrário. Eu estou aprendendo hoje, né, aprendi durante esse tempo, que eu preciso de me colocar mais em contato com essa potencialidade que eu tenho, de me colocar à disposição, de pedir, né, sempre de que eu possa, quando desdobrado, aprender e ser útil. Então, se eu fui útil ou se eu aprendi, no outro dia eu não vou ter certeza disso, mas no meu desenrolar da minha jornada aqui na Terra, eu tenho certeza que eu vou poder utilizar todos esses conhecimentos que foram nos passando, todos nós
somos alimentados por esses conhecimentos no plano espiritual quando nós desdobramos, e que são extremamente importantes para que a gente não saia não saia muito longe daquilo que nós nos programamos e nos colocamos a vir, sabe, Lu? Então, assim, essa é a grande utilidade e a grande sacada desse jogo, quando a gente começa a compreender de que a gente sempre vai estar utilizando esse conhecimento, mesmo tendo consciência ou não. Sim, Anderson. Só para complementar aí o que você falou, né? Você respondeu muito bem. A emancipação em si é uma espécie de intercâmbio que a gente tem com a matéria e o mundo espiritual, entendeu? Então, a gente está sempre trocando alguma coisa com o mundo espiritual. E aí são as nossas escolhas que vão determinar exatamente aquilo que a gente vai vivenciar durante a emancipação. Então, como o Leonardo falou aí já em outras vezes, se a gente não se harmoniza antes de dormir, a gente vai dormir muitas vezes de uma vibração baixa, vamos dormir com raiva, com alguma coisa assim, a gente pode ser que a gente não tenha trocas muito bacanas, né, lá no mundo espiritual. Eu me lembro de uma situação, eu vou relatar a vocês aqui, se me permitir, desculpa aí se eu ocupar muito tempo, mas teve uma vez que eu fui dormir com muita raiva de uma pessoa, né, e eu me lembro de todos os sonhos que eu tive durante esse sono, e eu acho que eu tive uns 6 ou 7 sonhos com essa pessoa. E em todos os sonhos eu machucava essa pessoa fisicamente, entendeu? A ponto de deixar ela praticamente deformada. Então, foi um tipo de situação no mundo material que me levou a um sono muito ruim. Eu acordei muito mal no dia seguinte, acordei com uma sensação muito ruim. E, obviamente, eu procurei resolver essa minha situação com essa pessoa, né? Mas, assim, foi uma coisa muito intensa e por isso que eu gostaria de relatar essa situação com vocês, que muitas vezes aquilo que você está sentindo antes de dormir, você dormir com aquilo pode prejudicar bastante. Obrigado, Léo. Posso para a próxima? Ótimo relato, Anderson. Assim, por isso que é muito importante, e aí durante esse estudo eu pude perceber o quanto é importante para todos nós essa preparação de dormir, e aí a gente tentar se acalmar. Léo, como que eu vou fazer isso? Não sei, por exemplo, nós temos uma dinâmica na fraternidade, que vocês todos participam, que é cantar, sabe? É um negócio muito terapêutico. A gente se colocar. Na primeira música, a gente vai estar com um pouco de raiva, na segunda vai estar um pouco menor, talvez na terceira, na quarta, e é incrível como a música tem o poder de mudar o nosso estado vibracional. Então, assim, a gente vai ter infinitas técnicas, métodos, que vai fazer com que a gente consiga se preparar melhor, porque, assim, não tem como nós passarmos por esse mundo turbulento sem que a gente chegue, às vezes, no final do dia, sem estar cansado, sem estar triste, sem estar decepcionado, enfim, envolvido de todos esses sentimentos. Isso não significa que a gente precisa de levar para a cama, que a gente precisa levar para o nosso sono, tudo isso. Então, a gente pode tentar fazer isso de várias formas. Eu espero que, a partir de hoje, todos nós possamos encarar o nosso antes de dormir de uma forma bem diferente. Sim, Charles. Vamos lá, Léo. Deixa eu só achar a pergunta na ordem, que hoje despertou realmente a atenção. É a pergunta da Solange agora. Ela diz o seguinte: uma dúvida. Sonhei que retirava um feto do vaso sanitário. Seria um sonho ou um desdobramento? Pois me lembro bem do que se passou comigo ao estar dormindo. Solange, como eu disse, cada caso é um caso, né? Então, aí, se a gente for encaixar naquilo que a gente disse, né? Por exemplo, teve uma coerência. Muitas vezes eu poderia até dizer para você, teria que investigar um pouco mais. Tá, o que você fez depois? Você se lembra só disso? Então, assim, pode ser um caso de um trabalho que você tenha feito, de algum resgate, né? Como todos nós trabalhamos, muitas vezes a gente pode não ter consciência, não precisa ser médium da fraternidade ou de qualquer outro lugar, ou trabalhar mediunicamente para que possamos trabalhar em auxílio quando desdobrados. Muitos da gente, nós trabalhamos como
infinitas funções sem sabermos que executamos esse trabalho no plano espiritual. Então, você pode, não estou dizendo que é, cada caso é um caso, que no seu caso você pode ter trabalhado de alguma forma de auxílio a algum tipo de irmão e que na sua mente isso foi traduzido, né, foi codificado dessa forma que você lembrou. Então, pode ser sido um desdobramento em função, talvez, da dinâmica do sonho. Pode, né? Eu não posso afirmar categoricamente, porque teriam que vir outras informações de que eu não tenho acesso. Tá bom? Próximo. E quando você dorme, emancipa e a sensação é que você está acordado. E talvez esteja, porque ouve e vê tudo o que está acontecendo à sua volta. Isso é porque você não quer sair do corpo ou o ser realmente não quer trabalhar? Olha, muitas vezes pode ser um processo de não conhecimento do processo projetivo como um todo. Então, ou seja, eu estou dormindo, mas estou vendo tudo que está acontecendo, acho que eu estou acordado, mas estou dormindo, simplesmente pelo fato de eu não conhecer o processo, não entender essa dinâmica. E aí isso passa, e eu poderia ter a oportunidade, por exemplo, vou usar a expressão agora, né, de me projetar para fora do corpo e aproveitar essa, né, fazer uma oração quando consciente, pedir que eu me coloque à disposição, que eu possa ter contato ali com o meu mentor, porque quando a gente tem consciência dessa questão da nossa emancipação, quando a gente emancipa de forma consciente, nós podemos aproveitar ainda mais esse processo, né, de aprendizado de uma forma muito mais consciente, a gente vai lembrar muito mais vívido. Então, não é porque eu não quero sair do corpo. Muitas vezes pode ser por não conhecer, eu me aprofundar no processo. Então, pode ser que a partir de hoje a pessoa que fez a pergunta, ela possa querer se aprofundar um pouco mais e descobrir todas as potencialidades que ela pode ter e não estar no entendimento, para que ela possa aproveitar melhor essa consciência que se tem. A próxima pergunta é da Jussara. Se eu não conseguir fazê-la direito, eu peço a intervenção da Jussara. Assim como nos curamos, também podemos trazermos ou materializarmos as doenças e adoecer. A gente já aprendeu, né, ao longo dessa jornada de estudos, que tudo aquilo que nós sofremos no nosso corpo físico, ele advém primeiro do nosso adoecimento do nosso corpo espiritual, que são fruto, né, dessas doenças, das nossas emanações, dos nossos sentimentos, das nossas emoções que não foram totalmente trabalhados, e aí isso acaba passando para o corpo físico. Então, muitas vezes, nós temos a percepção de que nós estamos com essas enfermidades no corpo material, no corpo espiritual, por algumas sensações. Então, assim, e a gente vai buscar essa cura em muitas vezes, do nosso desdobramento. Muitas vezes, a gente tem essas enfermidades e somos tratados. Ou, muitas vezes, nós somos realmente, você tem razão no que você afirma, pelo nosso não conhecimento, ou pela nossa ignorância, ou muitas vezes por a gente ignorar todos os avisos, nós podemos, muitas vezes, visitarmos determinados locais, e nesses determinados locais, eu vou usar a palavra contaminar, podemos nos contaminar com determinados fluidos, que se não forem determinadas, se não forem, como eu posso dizer, trabalhados, limpos, assim como qualquer outra coisa que quando é no plano material, isso pode fazer com que a gente contraia determinadas chagas do nosso corpo material. Isso é lógico, é explicável? Sim. Da mesma forma como a gente busca as energias salutares, e isso vai refletir no nosso físico, se a gente começar a frequentar determinados lugares e a gente não se tratar, isso pode virar uma enfermidade no corpo físico. Pode, porque nesse processo nós temos escolhas e temos opções de nos livrarmos disso através da nossa melhora, não só de entendimento, mas muitas vezes de realmente buscar o auxílio
e nós sabemos que nenhum auxílio ele é negado. Então, a gente só vai trazer uma enfermidade dessa por nossa escolha. E quando acontece uma situação conosco, no caso, sentir muito frio, muito vento, ver um espírito e não ter certeza de estar acordado ou dormindo, seria um desdobramento? Léo, saiu baixo aí tua voz. Você pode repetir, por favor? Que eu não entendi muito bem. Posso. É uma pergunta da Solange. E quando acontece uma situação conosco, no caso, sentir muito frio, muito vento, ver um espírito e não ter certeza de estar acordado ou dormindo, seria um desdobramento? Pergunta, hein? Assim, é muito difícil a gente, como eu disse, assim, fazer uma análise sobre se o que é ou não é desdobramento, porque influencia em muitos fatores. Eu não consegui compreender se a sensação de ela estar sentindo esse vento, esse negócio, se ela estava dormindo, enfim. Solange, eu peço desculpa aí que eu não consegui compreender de uma forma, talvez, para te dar a resposta que você merece. Mas, de uma forma geral, nós temos, quando em desdobramento, todas as sensações que nós teríamos no corpo físico. Então, se eu te passar num ambiente que tiver muito frio, eu vou sentir frio. Se for um ambiente que tiver calor, eu vou sentir calor. Eu vou ser um lugar que eu vou sentir, como disse o Anderson, por exemplo, né? Ele lá em desdobramento, e tava, vamos imaginar que ele estava, né, ferindo alguém. Possivelmente o cara pode ter sentido, né, espiritualmente, ou se alguém fizer com ele, por exemplo, enquanto em espírito, ele também pode sentir. Não quer dizer que ele vai sentir no seu corpo material depois, mas as sensações são as mesmas, a gente não deixa de sentir. Então, tudo aquilo que está em volta da gente, a gente acaba sentindo quando estamos no plano espiritual. Agora, se isso a gente vai tornar a ser consciente, muitas vezes a gente pode ter ocasião, Solange, que você pode estar fazendo isso de forma consciente, apesar de não ter consciência de que aquilo é consciente, né? Até é difícil de juntar, né? Virou até um trocadilho, mas você está realmente sentindo sem ter certeza de que você está desdobrado. Então, tem que ir observando aí esses fenômenos e catalogando-os, e com o tempo estudando e se aprofundando, para poder conseguir distinguir ou dar nomes a esses fenômenos com mais segurança. Sim, Anderson. Sobre essa pergunta da Solange aí, a gente não falou aí sobre um tema aí, ainda bem que também quem perguntou, porque não tem dúvida sobre isso aí talvez ia precisar de uma nova palestra. É a questão do sonambulismo, né, que o sonambulismo também é uma forma de desdobramento. Isso aí, inclusive, tem até um capítulo sobre isso lá no Livro dos Espíritos. E durante o sonambulismo, está lá, a própria explicação está lá, o espírito ele se vale da matéria para que ele possa fazer o desdobramento. Então, quando vocês sentem essas sensações, pode ser talvez uma forma de sonambulismo aí, essa emancipação, desculpe. Essa emancipação pode ser uma forma de sonambulismo aí, de repente. Pode ser uma explicação para a sua pergunta, Solange, caso isso tenha acontecido com você. Uma característica muito grande do sonambulismo é que o próprio Kardec fala um pouco sobre isso, né? Que ele é um desdobramento ainda mais, uma expansão mais profunda, e muitas vezes o espírito se move, nós vamos executar, muitas vezes falar coisas que muitas vezes nós não falaríamos conscientemente. Seria quase como antigamente, quando você tinha um médium inconsciente, onde ele não tinha consciência nenhuma daquilo que ele falava, e depois alguém falou, você falou, mas eu não lembro. O sonambulismo beira quase isso. Só que a pessoa está dormindo, então a pessoa anda pela casa, a pessoa vai falar, vai tomar ações, e quando ela é acordada, ela fala assim, mas você falou isso, eu não lembro disso. Porque é um estágio de emancipação ainda muito mais profundo, onde, como disse bem o Anderson, o espírito se utiliza, né, do corpo material para executar determinadas ações. Então, é uma característica também do desdobramento, como disse Kardec, cita isso muito mais profundo, trata em várias questões, mas é uma dinâmica que realmente ela pode acontecer. Charles? Pergunta de Jussara. O não lembrar pode se referir ao nosso ego e vaidade?
usado para também nos proteger de nos perdermos diante ainda de nossa evolução moral? Começando a resposta. Cada caso é um caso. Essa foi boa, já. Jussara, olha só, o ego, ele tem uma vida, né, onde ele não quer perder, né? Ele vai fazer vai utilizar de todas as artimanhas que ele pode utilizar para que ele não perca o domínio que ele tem sobre a gente. Isso pode acontecer por uma questão de ego? Até pode. Não que seja uma característica marcante que a gente não vai lembrar, porque o nosso ego não permite. O nosso ego, muitas vezes, ele vai fazer com que ele vai levantar determinadas gatilhos, como a autossabotagem, por exemplo, para que impedir que eu, por exemplo, eu não busque informações, não conheça melhor sobre determinado assunto. Então, ele vai ali, daquela vozinha, não sei se isso é isso, não, isso é uma coisa natural, isso não está acontecendo nada. Então, ou seja, ele vai impedir que, na verdade, a gente consiga se livrar dele, né? Que a gente desperte e enfrente todos esses problemas. Então, muitas vezes, o fato de não lembrarmos, a gente já escutou isso, muitas vezes que a gente talvez não tenha condições de assimilar corretamente, e aí realmente é um cuidado, assim como a gente também tem o nosso véu do esquecimento, que a gente não lembra todas as coisas da vida passada, em função de a gente não saber lidar com isso. Muitas vezes o nosso esquecimento da emancipação, sim, é uma forma de proteção, para que a gente não sofra mais daquilo que nós já sofremos enquanto estivemos desdobrados. Então, você tem razão quando você nos traz essa informação de que pode ser por nossa proteção. Então, muitas vezes, e eu acredito muito nisso, quando eu não lembro das coisas, que possivelmente não era para eu lembrar, para que eu não sofra talvez muito mais do que eu já posso sofrer inconscientemente nos meus processos aí de que eu preciso de lidar ao longo da minha vida, muitas vezes das minhas culpas, das coisas erradas que eu fiz nas minhas outras vidas e que eu voltei agora nessa oportunidade para tentar me reparar. Então, posso, por exemplo, muitas vezes estar em desdobramento, ter contato com alguém que eu fiz muito mal, e se eu me lembrar, isso vai me prejudicar ainda mais aqui as minhas experiências. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé, exercitar a nossa confiança naqueles que estão nos orientando durante esse processo de encarnação, que são o nosso mentor e todo o nosso grupo de proteção, de o que está acontecendo para nós realmente que é o melhor para a gente. Então, a gente tem que manter essa fé e deixar um pouco de questionar muito sobre isso, porque, como já diria Shakespeare, né, existe muito mais coisas entre o céu e a terra que a vã filosofia é capaz de explicar. Então, a gente tem que confiar de que a gente está sempre, o tempo todo, sobre a guarda de nosso Pai. Charles? Tem muito mais perguntas? Tenho ainda 3, Léo. Então, tá bom. Então, eu já senti medo de dormir por causa da emancipação, pois me via saindo do corpo e tinha medo da sensação. Nós falamos um pouco já sobre isso, né? Então, assim, isso é muito comum. Tem muitas pessoas que têm medo de dormir por não entender o processo. Então, todo o processo de medo, e já teve outras palestras que falaram, mas a gente pode falar só um pouquinho, o processo de medo. Ele tem um sentimento, né, que ele é importante para a preservação da nossa vida, mas ele tem a sua outra face, que é a face da paralisia. Então, o medo ele precisa de realmente ser investigado, e eu acredito que a partir de hoje todos nós vamos entender que esse é um processo, que ele é um processo natural, é um regresso que exige um pouco de nós, um pouco de estudo para compreendê-lo em sua totalidade. Então, hoje já existe pessoas no mundo inteiro que estudam e escrevem livros sobre isso. Existe várias boas literaturas. O próprio Livro dos Espíritos, para nós espíritas, tem um capítulo, né, que começa aí na pergunta 400, que é um rico repositório de conhecimento sobre o tema. Então, o que vale, o que chama é a gente suprir esse medo com instrução, para a gente entender que isso é algo natural
e com devido às instruções necessárias, a gente vai conseguir compreender e tornar isso natural, assim como é para a gente respirar, andar e dormir e acordar no outro dia. Próximo. A emancipação pode nos levar ao encontro de alguma experiência vivida em vidas passadas, de forma, inclusive, a nos trazer esclarecimentos sobre razões de nossa atual aptidão e escolha de atuação como médium. Por exemplo, ter contato com uma enfermeira e um médico que atendiam feridos da Segunda Guerra poderia trazer uma sinalização acerca do trabalho mediúnico voltado à cura? Cada caso é um caso. Né? Mas, assim, sim, no desdobramento, isso aí no livro da Adriana, traz um relato muito importante, essa questão de acesso o que nós fomos nas nossas vidas passadas, para entendermos um pouco melhor por que muitas vezes um grupo familiar ele está reunido e em função do que a gente veio realmente buscar. Então, realmente pode acontecer. Não posso garantir de que o fato de eu me lembrar de um processo de médico enfermeiro na guerra vai me levar necessariamente que nessa vida eu vou trabalhar com cura ou eu vou trabalhar com ser um médico, ser um enfermeiro. Como eu disse, cada caso é um caso, né? Então, a gente não tem acesso ao livro da vida de cada um para poder entender ali ou a pastinha lá do preparatório da nossa encarnação. Mas esses processos, eles vão, como eu disse, eles vão trazer algumas mensagens, vão fazer com que a gente reflita sobre o momento que nós estamos. Muitas vezes, o fato de eu sonhar com um médico, com um enfermeiro, estar prestando auxílio, diz que eu sou uma pessoa que eu estou apta a ajudar a outros. E isso necessariamente não precisa ser, muitas vezes, um auxílio mediúnico, trabalhar, mas muitas vezes ajudar no nosso dia a dia, uma palavra amiga, sorrir para alguém, dar bom dia, coisas que a gente aprende, que a gente ajuda as pessoas das formas, muitas vezes, das mais simples que nós nem imaginamos. Então, muitas vezes é dizer para a gente mesmo que nós somos capazes de nos colocar à disposição e levar auxílio ao nosso próximo, auxílio a gente mesmo. Então, muitas vezes essas lembranças, aí falando assim, sim, é possível a gente relembrar aquilo que nós passamos, para que a gente possa muitas vezes tem um bálsamo, tem uma mensagem, né, de carinho que a gente lembrou, e muitas vezes de entendimento por que a gente está inserido em determinadas situações. Então, respondendo objetivamente, sim, é possível a gente, em desdobramento, ter acesso a determinadas fases de nossas encarnações passadas. Última pergunta, Léo. É uma pergunta da Edneia. Pergunta boba. Antes de dormir, faço minhas orações. Me harmonizo e me coloco à disposição para trabalhar na emancipação. Posso desviar do meu propósito e não cumprir com o que me propus? Edneia, nós temos uma coisa que não é tirada de nós, que é o livre-arbítrio, né? Então, ou seja, eu posso me preparar, posso fazer tudo, e na hora dizer, eu não quero ir. Eu dizer, não vou. Aí eu vou usar, né? A Fernanda falar, eu vou botar. Como é que a Fernanda fala? Ela fala que vai botar o sapato vermelho e não vai trabalhar em lugar nenhum, né? Então, ela pode falar isso no plano material, mas chegar lá, se colocar à disposição ou vice-versa. Então, o livre-arbítrio ele vai ser sempre respeitado pela espiritualidade, mesmo que as nossas escolhas não nos façam tão bem ou não leve a gente a ter um dia proveitoso, mas a escolha ela é sempre nossa. Perguntas encerradas, Léo. Obrigado. Bem, queridos amigos, companheiros de jornada e de desdobramento, né? Quem diz que a gente não se encontra depois dos nossos encontros, mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Acredito muito que nós temos uma ferramenta extremamente valiosa e que acredito que hoje a gente já sai um pouquinho mais consciente dessa potencialidade que todos nós carregamos. O Pai, né, ele nos capacita, ele nos mostra e nos deu todas as condições, aí por isso nós somos feitos à sua imagem e semelhança,
de todas as nossas potencialidades. E a emancipação da o conhecimento sobre esse processo, ele vem nos trazer mais uma grande oportunidade que nós temos de adiantar, muitas vezes, o nosso progresso. Então, saber de que nós possamos estudar à noite, que a gente pode pedir para que a gente possa se instruir sobre qualquer tipo de assunto, que a gente possa continuar trabalhando no plano espiritual. Muitas vezes eu não tenho uma atividade de auxílio, mas eu posso me colocar e trabalhar em desdobramento, em emancipação. A oportunidade de a gente buscar alguns processos curativos para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo espiritual. Saber de todas essas potencialidades faz com que abram a nossa consciência, abre o nosso leque de oportunidades. Então, eu vejo isso, e isso para mim foi um grande ensinamento que eu tive a partir da preparação, né, desse bate-papo, é de que eu tenho uma grande joia em minhas mãos e não sabia que tinha. Então, que cada um hoje possa levar consigo a certeza de que somos todos muito amados pelo nosso Pai Celestial e que Ele está sempre ao nosso lado, e que a gente precisamos confiar na providência divina, que tem algo que cuida sempre da gente, e que possamos, como bem o Anderson nos trouxe com o seu ensinamento, né, com compartilhar, que possamos nos preparar agora melhor para os sonhos, que possamos não dormir mais, né, com tanta raiva, com tanta coisa, porque nós sabemos que cada vez que isso acontecer, nós estamos perdendo um pouco, né? É mais um dia que se passa que a gente deixa de usufruir de algo que é muito importante para a nossa vida material. O desdobramento, esse desprendimento dos laços físicos, eles são extremamente importantes para a manutenção do nosso corpo material, e aí a manutenção do nosso corpo material, ela vai estar muito voltada de como está toda essa parte desse cuidado do nosso emocional. Então, que possamos aproveitar essa dádiva da vida, que possamos fazer bom uso dos nossos desdobramentos, e espero sinceramente que nesta noite a gente possa se encontrar e fazer uma grande confraternização, que a gente possa se abraçar no plano espiritual, já que nós estamos tão distantes fisicamente um do outro ainda, mas que possamos, no plano espiritual, essa noite, a gente possa se encontrar e festejar o conhecimento adquirido hoje. Então, eu agradeço a todos e peço ao nosso moderador, né, que brilhantemente conduziu as perguntas, que encerre com a sua oração final. E muito obrigado. Agradeço as boas palavras, Léo, e os ensinamentos. Nosso Pai nos trouxe um grande ensinamento no Sermão da Montanha, quando nos disse: não se preocupes com o que haverás de comer, com o que haverás de beber, pois a cada dia bastam suas preocupações. Tenha fé, tenha confiança de que Deus provém a tudo que é necessário para a nossa caminhada. A lição de hoje nos mostrou que mesmo dormindo, quando pensamos que não estamos fazendo nada absolutamente, estamos aprendendo, estamos solucionando questões que podem estar pendentes, estamos ajudando os irmãos, estamos nos desenvolvendo. Tudo que foi colocado no mundo, tudo que foi colocado nessa vida é um instrumento importante para o nosso crescimento. E a única coisa que Deus nos pede é que tenham fé. E hoje eu quero agradecer por meio dessa oração a todos esses ensinamentos, a todos esses instrumentos colocados à nossa disposição para que nós cumpramos o nosso único desiderato nessa terra, que é aprender a ter fé. No momento em que nós aprendemos a ter fé, que soubermos que o amor do Pai e o amor dos irmãos é o que nos conduzirá nessa vida eterna, estaremos tranquilos. Tranquilos para emancipar, tranquilos para viver, tranquilos para encarnar e tranquilos para desencarnar. Porque teremos a confiança de que Deus está no controle de tudo. Meu Pai, muito obrigado. Que nós possamos sentir a sua luz, nos conduzir e nos caminhar.
e que hoje seja uma boa emancipação para todos. Que assim seja.